Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sou a professora Maria, dando continuidade ao nosso conteúdo de espanhol. O conteúdo de hoje, substantivos. Vamos à aula? Os substantivos designam uma classe de palavras variáveis que nomeiam seres em geral, pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos e etc. Assim, os substantivos são palavras que variam em gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau aumentativo, comparativo. Gênero do substantivo. Gênero dos substantivos. Género del substantivo. Substantivos. Da mesma forma que na língua portuguesa, no espanhol, os substantivos variam em gênero. No entanto, as palavras em português consideradas femininas ou masculinas em espanhol mudam o gênero. Substantivo heterogenéricos. Exemplo: el árbol, a árvore. El puente, a ponte. La sal, o sal. La nariz, o nariz. La sangre, o sangue. El viaje, a viagem. Então, no espanhol, não é a árvore, sim, ou árvore. Não é a ponte, sim, ou ponte. Não é o sal, é a sal. Não é o nariz, é a nariz. Não é o sangue, é a sangue. E não é a viagem, é o viagem. Por quê? Para o espanhol feminino, essas palavras que estão aí abaixo, o feminino vira masculino e o masculino vira feminino. Outro exemplozinho de outras palavras, espanhol masculino e português feminino. El garaje, a garagem. El linguaje, a linguagem. El árbol, a árvore. Não acontece isso só de espanhol para o português ou de português para o espanhol. Acontece em outras línguas também. Mas a explicação hoje aqui é espanhol. Gente, qualquer dúvida vocês anotem, tirem essa dúvida comigo através do WhatsApp, tá? É só me chamar, estou à disposição de vocês. Para entender melhor o gênero dos substantivos, vale lembrar como são os artigos definidos, porque são os artigos que indicam se é masculino ou feminino, em algumas palavras, né? É artículo definido no espanhol, el, que é o, los, os, la, a, o las, as. Artículos indefinidos, gênero, então são os gêneros. Masculino, feminino, el árbol, el avión, la escada, desculpa, la escalera, la camisa. Substantivos masculinos. Substantivos masculinos. Os substantivos masculinos em espanhol seguem as seguintes regras. Tem uma regrinha. Quais são? Substantivo terminado em o e or. No geral, as palavras terminadas em o e or são masculinas. Exemplo: el perro é o cachorro, el perro, o cachorro, o cão. El niño, o menino. El señor, o senhor. Exceção de el cura, que é o padre. El poeta, o poeta. La flor, que é a flor. E la labor, que é o trabalho. A terminação age, hambre ou an os substantivos terminados em age, hambre ou an são masculinos. Exemplo: el viaje, a viagem. El hambre, a fome. El maquillaje, a maquiagem. El pan, o pão. El volcán, o vulcão.
dias da semana, meses do ano e cores, né? São substantivos também masculinos. Exemplo, abaixo. El lunes, a segunda-feira. El cuatro, o 4. El fevereiro, o fevereiro. El amarillo, o amarelo. Substantivos femininos. Substantivos femininos. Os substantivos femininos em espanhol seguem as seguintes regras. Terminação em A. Geralmente as palavras terminadas em A são femininas. Exemplo, la pera, diferente daqui, porque aqui não é cachorra, é cadela, né? Cachorro é coloquial, né? Mas o padrão seria cadela. Lá não, lá é cachorra mesmo, tá? Então, la pera, a cachorra, la senhora, a senhora, la niña, a menina, la escuela, a escola. Os substantivos terminados em umbre, o de, essa, ie, ze, sion, son, o nza, nessa, ou cia, cian, geralmente são femininos. As palavras são no feminino. Exemplo, la incertidumbre, a incerteza. La costumbre, o costume. La felicidade, a felicidade. La universidade, a universidade. La cabeça, a cabeça. La calvície, a calvície. La nariz, o nariz. Gênero das letras do alfabeto. O alfabeto, os substantivos que indicam os nomes das letras do alfabeto são também femininos. Exemplo, são letras, né? O B, o C, o D, o H. Então, lá B, o C. Lá B, o B. Lá C, o C. Lá D, o D. Lá H, o H. Então, são letras do alfabeto. Lá B, lá C, lá D, lá H. H. Alguns substantivos não seguem regras básicas, sendo formados por palavras totalmente diferentes, distintas para o masculino e feminino. No livrinho de vocês, esse substantivo está como irregular, tá? Substantivo irregular. Quais são esses? Exemplo aí de alguns. El hombre, o homem, la mujer, a mulher. El varón, o macho, la hembra, a fêmea. El padre, o pai, la madre, a mãe. El caballo, o cavalo, la yegua, a égua. Então, esses substantivos são diferentes, masculino e feminino, né? A regra deles é totalmente diferente. E repetindo no livrinho de vocês, está irregular. Alguns nomes de animais não sofrem alteração, visto que o gênero indica pelas palavras, o gênero é indicado pelas palavras hembra, fêmea e macho, né? Macho, que é macho. Ou seja, os substantivos não dá para saber se é feminino ou feminino se não tiver, aí se não for indicado por fêmea ou macho. Exemplo, la serpiente macho, la serpiente hembra. Não dá para saber a cobra ou o cobra. Então, cobra macho e cobra fêmea. O mesmo acontece com a aranha e girafa, né? La aranha macho, la aranha hembra. La aranha macho, aranha fêmea. La jirafa macho, a girafa macho. La jirafa hembra, a girafa fêmea. Outras palavras também não seguem as regras básicas e têm o gênero indicado através do artigo que as antecede, o artigo ou feminino ou masculino, ou artigo ou o artigo a. Essas palavras são chamadas de invariáveis. Exemplo, el jovem ou la jovem, o jovem ou a jovem. El estudiante,
la estudiante, o estudante, a estudante. El periodista, a periodista, o jornalista, a jornalista. El artista ou la artista, o artista ou a artista. Então, o que determina se é masculino ou feminino é o artigo. Substantivos homônimos, substantivos homônimos. Alguns substantivos são chamados de homônimo, visto que mudam o significado de acordo com o artigo. Se estiver no masculino ou feminino, né, o artigo que antecede. Se estiver no masculino, tem um significado. Se estiver no feminino, tem um significado diferente. Por isso, substantivos homônimos, né? São as palavras parecidas com significado totalmente diferente. Exemplo: el cura, o padre. La cura, cura de saúde. El cometa, o cometa, la cometa. A pipa, né? Eu acho que aqui chama pipa mesmo, né? Porque tem algumas pessoas que chamam papagaio, né? Soltar papagaio, soltar pipa, então é la cometa. El cólera, a doença, cólera. La cólera, a raiva, né? Uma pessoa quando está com raiva. El frente, a parte frontal, ou la frente, a testa. El guarda, o cobrador de ônibus. La guarda, guarda tutelar, tutela, né? A tutela de alguma criança, guarda da tutela, que pertence ou ao pai ou à mãe ou a outra pessoa da família. Então, palavras são substantivos homônimos. No masculino, escrita a mesma coisa, no masculino significado, no feminino outro significado. Qualquer dúvida, gente, repetindo, qualquer dúvida, anotem para tirar comigo depois. Bom, terceiro ano, esta foi mais uma aulinha de espanhol substantivo. Coloquei explicação em português, porque fica mais fácil a assimilação, já que a regra português e espanhol é a mesma. E exemplos em espanhol. Vocês terão uma atividade para responder, responda as atividades no Google Forms. Não deixe de fazer, gente, porque conta a participação de vocês, tá? Então, tem o linkzinho para vocês clicarem e fazerem as atividades de vocês. No mais, fiquem em casa, se cuidem, se precisarem sair, usem máscara, usem álcool gel. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida referente à atividade e até a próxima aula.